Seja bem-vindo, seja bem-vinda e que a paz esteja contigo. Eu tenho aqui em minhas mãos um livro que eu considero um livro de um ensinamento abençoado. Eu não sei se você tem acesso a esse livro, ele se chama As Sete Leis Espirituais do Sucesso. É um livro curto, um livro condensado, que explica 7 leis que eu poderia chamar também das 7 leis da Índia antiga para uma vida plena, para uma vida com prosperidade material e ao mesmo tempo espiritualidade. Hoje eu quero iniciar uma conversa contigo, aonde eu vou transmitir esse ensinamento, mas tentarei ir um pouco além daquilo que está contido no livro maravilhoso do Deepak Chopra. Isso porque você já conhece caminhos espirituais, você já conhece meditação, mantras e várias práticas, então você não é uma pessoa leiga nesses assuntos. Então nós podemos ir um pouco além no estudo das 7 leis da prosperidade e da vida plena. A primeira lei fala de uma potencialidade pura. Aliás, o nome da lei é a lei da potencialidade pura. E o que significa essa lei? É que por detrás da nossa mente, por detrás do nosso ego, por detrás do que aprendemos na sociedade, na família e hoje principalmente na mídia, nas redes sociais, existe o si mesmo, que é também chamado de Purusha, de alma, de espírito, e nesse si mesmo, nas pessoas que conseguem contactar com esse si mesmo, através de mantra, meditação, oração, de uma vida ética, no contato com a natureza e em outros caminhos, quem conecta com isso percebe que aqui há um potencial muito grande. Hoje até mesmo a neurociência diz que as pessoas que praticam meditação, elas acionam uma parte do cérebro que dá ou que permite muito maior livre-arbítrio, muito maior autopoder. E que as pessoas que não têm vida interior são pessoas que são, como diz a música acho que é do Zé Ramalho, vida de gado, povo marcado, povo feliz. São pessoas que seguem a boiada. Então a potencialidade pura para você que é um espiritualista independente é se dar conta de que existe um alto poder em cada momento em que você entra em contato com isso. E o que é mais interessante desse poder é que quando você reflete sobre quem você começa a ter uma concretização até mesmo material daquilo que importa para você. Existem muitas pessoas hoje falando de vida simples. O que é mais importante para você? Morar numa casa, numa montanha, que você tenha uma vista maravilhosa, que você tenha árvores, cachoeiras por perto, que você tenha os teus cachorros, os teus gatos, tua família, amigos, que você possa olhar para as estrelas à noite, acordar para ver o pôr do sol, ou morar num palácio, na cidade grande? Com trânsito, com bagunça, com gritos, com barulho. Às vezes a potencialidade pura que você descobre é buscar uma vida simples, é uma vida de gratidão, feliz é aquele que agradece o que tem. Isso não quer dizer que você não precise ter nada, mas quando você descobre a potencialidade pura, primeiro que é muito mais fácil de você conseguir aquilo que você almeja, aquilo que você deseja. Segundo, que nós temos um nível de contentamento que é muito grande, muito grande. Você aceita muito mais o que você é. Você aceita muito mais aquilo que você tem do mundo. Você aceita muito mais aonde você está. Mesmo hoje que eu estou aqui na vibe mundial, aqui na Avenida Paulista, apesar de eu morar no mato, quando eu chego aqui na Paulista, isso aqui para mim é a Babilônia, mas eu aceito, eu faço as pazes que agora eu tô aqui. Amanhã eu vou estar de novo na montanha que eu moro, olhando o mar, olhando a natureza, olhando o nascer do sol, olhando as estrelas à noite. Então é importante se dar conta que essa lei da potencialidade pura, ela vem com uma profunda aceitação, ela vem do não julgamento.
quando nós estamos ocupados o tempo inteiro em julgar, em criticar, em fofocar, em acusar, e hoje a sociedade parece que boa parte dela está o tempo todo procurando alguém para punir. Então, a sociedade, o Osho fala muito disso, a sociedade é extremamente vingativa. A sociedade, de um modo geral, eu não sou e nem você, mas é muito vingativa, quer sempre punir, quer sempre achar culpados, em vez de educar, sempre punir, em vez de corrigir, sempre agredir. E parece que isso tem uma egrégora, isso chama Kama-rupa, na tradição esotérica, na tradição ocultista. Kama-rupa é uma forma de pensamento extremamente perversa, que quando eu entro nisso eu não saio mais, eu perco a minha primeira lei, que é da potencialidade pura, porque eu fico o tempo inteiro gastando energia em julgar. Essa lei da potencialidade pura, ela vem então do que nós chamamos de quietude, que por vezes nós não precisamos sair do nosso quarto para buscar essa quietude. A quietude te dá a primeira lei. Por isso que nas cidades assim que os líderes mundiais criam, sempre tem que ter muito barulho. São Paulo assim, muito barzinho, muito barulho, as pessoas falam muito alto, as pessoas bebem muito, as pessoas ficam muito em esportes que viciam, as pessoas ficam falando o tempo inteiro sem uma movimentação corporal, porque assim nós criamos pessoas que vão seguir essa vida de gado, que vão seguir a manada. O silêncio nos dá uma consciência muito grande, que um monte de coisas que nos foram ensinadas, por vezes não são o nosso caminho. Então a potencialidade pura, ela surge para você quando você reserva uma parte do dia para ficar em silêncio, para ser você. Quando você reserva uma parte do dia para ficar absolutamente silencioso, pela manhã ou à noite, ou se você mora perto da natureza, para você comungar com a natureza, para você comungar com tudo aquilo que é vivo. Olhar o nascer e o pôr do sol te dá um profundo poder pessoal. Ouvir o oceano, por isso que os líderes não querem que as pessoas ouçam o oceano, porque você fica livre. A gente não para de sustentar toda uma sociedade doentia. Pensa nisso, quanto mais as cidades se voltam para o dinheiro, para produzir dinheiro, e para criar depressão, ansiedade, melancolia, menos silêncio tem. Não tem cachoeira, não tem mar, não tem oceano. Mas você pode sentir o perfume de uma flor. Você pode praticar o não julgamento, que é o que eu estou fazendo agora, julgando, me perdoem. Mas eu pratico o não julgamento em alguns momentos. Então eu gosto muito de falar para quem é terapeuta, para as pessoas procurarem viver perto do mato. Eu sei que isso não é para todo mundo, mas existe um cuidado para quem mora perto para quem é terapeuta, morar perto ou de vez em quando estar perto da natureza, que a gente precisa disso, quem é terapeuta, quem vai cuidar dos outros, precisa disso, tá bom? Então essa é a primeira lei. A segunda lei é a lei da doação, é poder doar. É uma bênção a gente ter alguma coisa para doar. Um abraço, um carinho. Eu falo muito para as pessoas assim, eu te amo de amor. Eu te amo de amor. Eu sei que as pessoas não vão falar isso. Eu sei que talvez até um dia seja proibido falar para alguém eu te amo de amor. Ou você é uma pessoa que tem uma alma linda. Porque, volto a repetir também, o mundo está deixando de lado a coisa do amor. Ama o próximo como a ti mesmo. Mas a lei da doação é falar uma palavra de amor, falar uma palavra gentil, abençoar a pessoa, que a paz esteja contigo. No budismo nós falamos assim, quem dá é que deve agradecer, porque reter é errado e abrir mão é certo. E vou falar para vocês, o universo ele funciona muito dentro de um processo de troca, dentro de um processo de intercâmbio. Quanto mais eu ofereço, mais eu recebo. Hoje existem pesquisas que dizem que pessoas que se doam às outras, é maluco isso, né? Que pessoas que se doam às outras, elas são muito mais felizes do que as pessoas que retêm o tempo todo. Que pessoas que ganharam muito dinheiro em alguma loteria, em alguma coisa, elas não são mais felizes do que eram antes. E
Hoje, quando nós falamos em doar, em servir, em fazer algo para o outro, às vezes até é um gesto egoísta, porque nós ficamos tão felizes de entrar nessa lei harmoniosa da doação, de doar, receber, que nós somos tão mais felizes que às vezes chega a ser até egoísmo doar. Você sabe que o Gasparetto falava muito aqui, né? Aqui que eu digo que eu estou hoje aqui na rádio Vibe Mundial, e o Gasparetto sempre dizia, né, que até quando você compra alguma coisa, você agradece por poder estar comprando e agradece de poder estar sustentando aquela pessoa que produziu, preferência coisas ecológicas, ok? Então, a troca de dinheiro, a troca de energia vital, fazer fluir as questões de doação, a intenção de dar e receber. Então, mesmo quando você vai comer um alimento, você pode agradecer o alimento. Você pode, agradecer é uma doação. Você pode rezar pelo mundo, é uma doação. E eu volto a repetir essa ideia de abençoar. Meu avô sempre ensinava, eu chegava perto dele e falava bênção, vô. Nós perdemos isso, né, maluco, bênção, vô, de falar pro nosso, de falar para as pessoas que Deus te abençoe, ou que a existência te abençoe, ou que o universo, ou que Jesus, seja lá o Buda, nós perdemos isso, né? Você não vai andar na rua e encontrar uma pessoa falando assim, vão achar que a pessoa é maluca. Então, mas a doação pode ser uma bênção silenciosa, pode ser um presente, pode ser uma flor, pode ser um abraço, pode ser um bilhete, pode ser um cartão, mas tem que ser feita de coração, né? Porque por vezes, assim, da internet, essas mensagens que vêm, assim, que são... Eu também tenho celular, mas também tenho essas mensagens que são assim, o pessoal apertou um botão e soltou alguma coisa. Às vezes falta essa intimidade de você olhar nos olhos. É muito bonito isso, muito bonito. Então, quando você doa, você percebe que a nossa natureza é uma natureza abundante, é uma natureza rica. Então, como que você pode estimular isso? Você pode estimular dando um presente para as pessoas, você pode dar cumprimento, flor, oração, pode enviar um reiki mental, você pode, quando receber alguma coisa, agradecer. Quando eu chego lá no Guarujá, onde eu moro, ou quando eu chego no Visconde Mauá, que de vez em quando eu vou, mas vamos pegar o Guarujá. Quando eu olho para o mar, eu junto as mãos e agradeço. Falo, uau, olha essa natureza. Mesmo aqui na cidade grande, se nós observarmos, se nós pegássemos e destruíssemos todo o concreto, e um dia alguma coisa, a natureza talvez vai gerar uma transformação, e tudo isso aqui vai por água abaixo, ou um meteoro que caia, e quando todo o concreto cair, desmoronar tudo, nós vamos de novo olhar para a Mãe Terra, porque debaixo do asfalto está a Mãe Terra. Então, por vezes, agradecer o canto dos pássaros, as flores, a neve. Eu viajo muito, eu tenho muito contato com a neve, eu tive há pouco tempo no Chile, uau, você está em contato com a neve, é uma grande bênção. A gratitude de um presente material, seja um dinheiro, um cumprimento, seja uma oração. Então essa questão de circular a energia. Nós por vezes não tem um dos maiores pecados, digamos assim, que é transmitido pelos ensinamentos de Jesus, é a ideia da avareza. Como tem pessoas avarentas, como tem pessoas que são sacos sem fundo, e querem cada vez mais e mais e mais e mais. E nós permitimos isso, que as pessoas exijam demais de nós. E nós entramos nesse ciclo de avareza. Até eu estava lendo outro dia um livro, uma hora eu vou até fazer um programa, vou fazer uma aula para você sobre esse tema, que é um detox de compras, um detox de gastar dinheiro com bobagem, porque às vezes nós exageramos no gasto, exageramos em desperdiçar muita coisa, e então esse ciclo de receber, comprar, respeitar muito isso, respeitar uma coisa ou outra é muito legal, uma coisa ou outra é muito consciente, mas não exagerar nisso. E quando nós entramos na lei da doação, a nossa preocupação maior é dar e não ter, e não reter. É o que eu falei.
O Osho ele falava muito que não dá para seguir dois deuses ao mesmo tempo, que é um convite que Jesus também falava. Um Deus é o dinheiro, o outro Deus é o amor. Ou você segue um ou você segue o outro. O dinheiro tem que ser visto como um veículo de troca, mas se apegar a ele, grudar a ele, eu digo muito que eu quero morrer, não sei se eu vou conseguir, sem nenhum real guardado. Eu vou gastar tudo com viagens, que é o que eu gosto, ou cuidando da minha bicharada, da minha ONG. Porque eu não quero me apegar ao dinheiro pelo dinheiro. Se você tem, você pode viajar, você pode se cuidar, você pode ter um plano de saúde legal, mas tem gente que guarda de segurar o dinheiro só por segurar. É o mito do tio Patinhas. Eu não sei se você que é jovem sabe o tio Patinhas. Ele não gastava dinheiro com nada, mas ele entrava num cofre enorme e ficava mergulhando nas moedas. Então, essa lei é a lei de nós sermos avarentos. E a lei que eu estou propondo aqui, que é uma dessas 7 leis indianas, da Ayurveda, essa lei da prosperidade, da vida plena, é a lei da doação. É muito mais bacana doar do que reter, ok? E tem um mantra, que é o mantra indiano, que eu vou fechar essa primeira conversa, dessas 7 leis, que é o mantra que você pode lançar para o mundo, que é um mantra de doação, que eu vou entoar aqui para você. Ele é assim: Om Shanti Om Shanti Om Om Shanti Om Shanti Om Om Shanti Om Shanti Om